para o meu marido que acreditou em mim mais do que eu mesma, para os meus pais que me deram o presente valioso de uma segunda língua, e para todas as pessoas corajosas o bastante para perdoarem a si mesmas. Aqui há dragões. Estou sonhando em línguas dracônicas mais uma vez. As frases longas e complexas me vêm com mais facilidade durante o sono do que quando estou acordada. No entanto, momentos antes de abrir os olhos, minha mente se prende a uma palavra: Mengenias. O que significa? Rolo na cama e o torpor sonolento se esvai depressa quando a luz do sol entra pelas janelas. No chão, emaranhado em uma pilha de mantas, meu primo Marquis ronca. Mais uma vez meu tio passou a noite conversando com meus pais, sussurrando sobre greves, protestos e incêndios causados por dragões. A presença de Marquis no chão do meu quarto tem se tornado cada vez mais frequente. O barulho de louça e panelas ressoa na cozinha lá embaixo, e eu jogo as pernas para fora da cama quando sinto um frio na barriga ao me dar conta de uma coisa: a reitora da Academia de Linguística Dracônica vem para o jantar, aqui na casa dos meus pais. Hoje, espero por este dia há semanas, não, há meses. Rita Hollingsworth vem ver minha mãe para discutir a teoria dela a respeito de dialetos dracônicos, mas será minha chance de impressioná-la e, quem sabe, quase não ouso nutrir esperanças, garantir uma vaga como aprendiz no departamento de tradução da academia durante o verão. Marquis. Atiro uma almofada na cabeça do meu primo. Acorda. Com o rosto enfiado no travesseiro, o Marquis resmunga: pelo amor de Deus, vive. Achei que hoje a gente fosse dormir até tarde. Temos muito a fazer, respondo. Preciso estar na loja de encadernação às 10. Visto o hobby e atravesso o quarto até a escrivaninha, na qual a carta de recomendação da minha professora está intacta, sem nenhuma ruga no papel. De repente a porta é aberta e Ursa entra toda vestida. Marquis grunhe quando a garota pula em cima dele e leva os lábios rosados à sua orelha. Primo? Chama ela em um sussurro alto. Tá acordado? Agora ele está, a ursinha. Dou uma risada e abro os braços para ela, que vem até mim com seu corpo macio e quente cheirando a leite e mel. Aonde você vai? Não posso contar, responde Ursa, arregalando os olhos. É um lugar secreto. Um lugar secreto, é? Marquis se levanta, sentando-se com uma expressão marota no rosto. Esse é meu tipo favorito de lugar. Ursa solta uma risadinha e me deixa desembaraçar seu cabelo, que ficou preso na fita desfiada do registro de classe dela. Ursa Featersvalo, 5 anos, segunda classe. Ajeito a fita na mão e a repreendo. Ursa, já era para você ter pedido para a mamãe trocar isto aqui. Você sabe muito bem que não pode arriscar perder o registro. Pego o meu próprio registro, preso em uma fita de veludo preto, e o coloco ao redor do pescoço. Só de pensar em alguém parar Ursa por aí e ela não estar com o registro de classe, fico toda arrepiada de medo. Essas duas palavras, segunda classe, são o que difere entre ter alguma coisa e não ter nada. Minha irmã só faz uma cara emburrada e aponta para a parede atrás da escrivaninha, decorada com recortes de papéis. Desenhos que Marquis fez das diferentes espécies de dragões, minha carta de admissão da Universidade de Londres e uma pintura em aquarela. Já me preparo para a pergunta que Ursa me faz quase todos os dias. Cadê a Sophie? Com relutância, me volto para a pintura e tento ignorar a onda de saudade que de repente me inunda. Meu rosto sorridente me encara de volta e ao lado dele, o da minha amiga mais antiga e querida. Já te expliquei, digo, acariciando o rosto de Ursa. Ela foi embora. Não vejo Sophie desde o verão, quando reprovou no exame e foi rebaixada à 3ª classe. No intervalo de algumas semanas, ela foi forçada a desistir do nosso sonho de ir para a universidade juntas e ainda se mudar da casa dos pais em Marylebone para um alojamento em um dos distritos da 3ª classe. Ao me lembrar do dia dos resultados, sinto um calafrio. O choro derrotado de Sophie, a forma como desabou ao chão como um balão esvaziando, o pavor no rosto de seu pai ao ler o papel que a filha segurava. Como uma onda gigante, a culpa toma conta de mim e me deixa sem ar. A Sophie agora é da 3ª classe. Ursa, explica Marquis, olhando para mim, nervoso. Arranco a pintura da parede. Ursa, grita minha mãe lá de baixo. Estou te esperando, meu amor. Sem olhar para trás, minha irmã sai correndo do quarto e alguns segundos depois a porta de casa é fechada com um baque. Jogo a pintura na lixeira e no armário, pego uma blusa de renda e uma calça. Será que posso me vestir? Peço a Marquis antes que ele possa mencionar o nome de Sophie. Meu primo assente, recolhe os pertences e me deixa a sós no quarto. Permito as lágrimas rolarem quentes e inevitáveis, enquanto prendo a frente do cabelo. Em seguida, com raiva, pisco para cessá-las. O que fiz com Sophie foi imperdoável, mas é tarde demais para mudar as coisas.
Fiz minha escolha, repugnante mas necessária, e agora tenho que viver com as consequências. Minha tristeza não chega aos pés do que Sophie deve sentir. Alguns instantes depois, ouço uma batida. Abro a porta, e Marquis me oferece o braço. Pronta para ir à encadernadora? Propõe ele com um sorriso animado. Ele está usando um sobretudo bege, o cabelo preto escovado à perfeição. Enrosco o braço no dele, e minhas preocupações me dão uma trégua. As horas passam e me deixam cada vez mais próxima do momento em que vou impressionar Rita Hollingsworth com meu portfólio. Sinto frio na barriga, de ansiedade. Se o jantar correr conforme o planejado, estarei um passo mais perto de me tornar Vivienne Feathersvalo, tradutora dracônica. Fitzrovia ferve com o movimento, e eu me seguro em Marquis com firmeza enquanto ele se desvia de vendedores ambulantes oferecendo doces e caixas lotadas de bijuterias. Muitos se viram para cumprimentá-lo. Com seu charme e sagacidade naturais que nos trouxeram diversos tipos de privilégio desde que éramos crianças, meu primo é amado por todos. Um grupo de homens barbados inspeciona uma coleção de livros antigos, segurando lentes para admirar os contornos dourados. A familiar língua búlgara chega a meus ouvidos com doçura, e de uma das barracas, uma fileira de ícones religiosos pintados me encara. Dragões rebeldes são detidos em Duran, grita um jornaleiro. Perigo à vista para o Tratado de Paz? Marquis vira a cabeça para ler as manchetes, e com desdém solta uma risada nasalada. Perigo à vista. O acordo existe há mais de 50 anos. Até parece que alguns rebeldes conseguiriam destruí-lo. O Tratado de Paz entre a primeira-ministra Vivermire e a Rainha dos Dragões britânica permite que humanos e dragões coexistam em harmonia. Sem ele e o sistema de classes, ainda haveria superpopulação, falta de moradia e a caça de humanos e dragões. Não entendo de onde surgiu essa indignação repentina com o acordo. Ouvi um boato bem interessante ontem, comenta Marquis ao atravessarmos a rua para Marylebone. Desvio de um buraco na calçada. A marca do impacto da cauda de um dragão era um lembrete da guerra. A namorada atual do Hugo Montecuy disse que o cunhado dela viu um dragão e um avião ao mesmo tempo no céu, voando lado a lado. Ah, conta outra. Eles têm rotas distintas justamente para evitar colisões. Relembro, abrindo a porta da loja de encadernação. Um sino emite um som estridente do lado de dentro. Bom, começa Marquis, vai ver os rebeldes enfim estão conseguindo o que querem. Pode ser que estejam mais próximos de acabar com o Tratado de Paz do que pensamos. Se seus amigos acham mesmo que o governo vai permitir que rebeldes tomem conta dos céus, são mais imbecis do que eu pensava, debocho. Você só está com ciúme porque o Hugo Montecuy arrumou uma namorada nova. Ah, me poupe, falo irritada. O Hugo foi o jeito que arrumei de passar em matemática, só isso. Ele ensina bem. Marquis dá um sorrisinho zombeteiro. Aposto que ensina mesmo. Sentindo as bochechas ruborizando, vasculho a bolsa à procura das moedas para pagar a encadernadora. Meus romances, até mesmo os mais insinceros, devem permanecer em segredo, assim como os do meu primo. Olha quem fala, balbucio baixinho. Você troca mais de namorado do que de echarpes de seda. A encadernadora me entrega o portfólio, e eu murmuro um agradecimento. Dentro da capa de couro caro estão minhas melhores traduções, e sinto um leve arrepio de orgulho. Cada escolha de tradução requer sacrifício, é a dura realidade que fez com que eu me apaixonasse pelo ofício. Não existe nenhuma correlação direta entre as palavras de uma língua e de outra, e nenhuma tradução é capaz de ser totalmente fiel ao original. Assim, por mais que uma pessoa possa, de certa forma, fazer às vezes de ponte entre línguas usando as palavras, sempre há um significado mais profundo que não é dito, um segredo invisível aos que só têm uma língua com a qual desbravar o mundo. Tradutores, por outro lado, são criaturas aladas que voam com diversos pares de asas. Enfio o portfólio embaixo do braço e saio com o Marquis da loja. Seguimos para casa, passando pela Universidade de Londres ao longo do trajeto. Já faz 2 meses que estudamos lá, porque consegui pular o último ano da escola para ir à universidade mais cedo. Amo tanto esse lugar que os fins de semana se tornaram tediosos para mim. Ainda sinto uma leve pontada de inveja por Marquis ter conseguido moradia, por ser homem, mas não posso reclamar, porque algumas universidades nem sequer admitem mulheres. É preciso ver o lado bom da situação, falou meu tio Thomas. E eu vejo. A Universidade de Londres com o campus a céu aberto, os prédios com pináculos e as bibliotecas gigantes, é tudo com que sempre sonhei. Sonhos. Penso na palavra dracônica desta manhã, Mengenias. É comodonês, uma língua dracônica pouco falada na Britânia, a não ser pelos comerciantes que viajam a Singapura. Sua tradução para o inglês está na ponta da minha língua, mas ainda assim não consigo lembrar. Espera aí, fala Marquis, de repente.
Uma multidão marcha por uma das ruas que serpenteiam para fora de Fitzrovia. Olho para a placa pela qual eles passam enquanto abarrotam a praça. É ali que fica o alojamento de Sophie. O tratado de paz é corrupto. Grita uma voz. Homens de uniformes e capacetes brancos aparecem e começam a se entremear pelo grupo de aparência desgrenhada. Guardiões da paz. Movida por instinto, levo a mão ao registro de classe e sinto Marquis fazer o mesmo. Libertem a terceira classe. Berra uma mulher o mais alto que seu fôlego permite. Ela e os companheiros levantam placas. A coalizão entre humanos e dragões da Britânia exige uma reforma. Defendam a democracia. Eleições gerais já. Estremeço quando a mulher é derrubada e a multidão às costas dela avança, passando por cima de seu corpo. Justiça para os dragões. Grita outra voz. Mais guardiões aparecem, todos com cacetetes prateados em mãos. Eu pulo para o lado quando outro grupo de manifestantes corre atrás de mim, um deles batendo uma das placas na minha bochecha. Pego a mão de Marquis quando os dois grupos se juntam e formam uma massa espalhada pela praça. Vem, ordena Marquis, me puxando de volta para casa. Enquanto corremos pelo chão de paralelepípedos, um brilho me chama a atenção. Um cacetete prateado está erguido no ar, reluzindo sob o sol, a alguns passos de mim. Abaixo a Vivermire. Há uma explosão de gritos no ar à medida que o cacetete desce com força, acertando alguém na multidão. O jato de sangue respinga no meu casaco e na capa do meu portfólio. Cambaleio, e o som afoito que escapa dos meus lábios logo é silenciado pelo grito de desespero de uma mulher. A multidão fervilha, aumentando e se aglomerando em uma massa de corpos caindo em cascata. Vejo o terror no rosto de Marquis e saio correndo, mas logo tropeço ao me dar conta de que estou prestes a pisar na cabeça de alguém. A menina está caída na rua, o cabelo longo empapado de sangue e os olhos mortos encarando o vazio. Um tiro soa pelo ar. Vive! Grita Marquis. Nós dois desatamos a correr. Os vendedores de rua estão se espalhando, e os motocarros dos guardiões avançam na nossa direção. Avisto minha casa, alta, branca e com cortinas azuis. Com dificuldade subo os degraus que dão para a porta e tropeço, assustada, quando um segundo tiro é disparado, seguido por um terceiro. Com as mãos trêmulas, enfio a chave na fechadura enquanto Marquis empurra minhas costas. Eu não. Caímos no piso do hall, e Marquis é rápido ao fechar a porta. Ofegante, encaro o rosto pálido do meu primo e seus sapatos manchados de sangue. Meu coração palpita, e o cabelo está ensopado de suor. O que foi aquilo? Indago. Manifestantes rebeldes, responde Marquis. Vejo vislumbres do cabelo ensanguentado da menina morta e levo as mãos à boca, sentindo o estômago embrulhar. Sempre imaginei que os rebeldes fossem um partido político com sedes oficiais, uma organização composta de dragões furiosos e radicais armados. Não os homens e mulheres que vejo atravessando a praça todos os dias. Não garotas adolescentes. Tenho um sobressalto quando a porta de casa de repente é aberta e minha mãe entra com uma ursa aos berros no colo. Tranque a porta, ordena, colocando ursa no chão. E fiquem longe das janelas. Faço o que ela manda, trocando um olhar com Marquis enquanto minha mãe ajuda a ursa a tirar o casaco e as botas. Vocês dois, me passem os sapatos e qualquer outra coisa que tenha se sujado. Orienta ela, tirando o próprio casaco. E cuide da sua irmã. Calma, ursinha, falo baixinho, ajoelhando para sussurrar palavras de conforto no ouvido de ursa. Marquis se levanta e teimoso, olha pela janela. Daqui a algumas horas minha mãe vai ter apagado quaisquer rastros da nossa presença acidental no protesto rebelde. Minhas roupas vão aparecer limpíssimas e passadas no meu guarda-roupa, e vai ser como se nunca tivéssemos cruzado o caminho de um cacetete prateado nem do corpo de uma garota da terceira classe. É por isso, a ideia me atinge de repente firme e reconfortante. É por isso que posso contar, na linha de cicatrizes brancas do meu braço, as poucas notas baixas que já recebi na vida. É por isso que no ano anterior, deixei Hugo Montecui enfiar a mão debaixo do meu vestido em troca de aulas de matemática. É por isso que traí minha melhor amiga, para passar no exame, para virar tradutora dracônica, para nunca jamais arriscar ser rebaixada à terceira classe. Ursa soluça ao passar a mão pela fita azul clara nova de seu registro de classe. Quer brincar? Propõe Marquis, pegando a mão da minha irmã. Espero até que os dois tenham desaparecido na sala de estar antes de pegar meu portfólio do chão. Limpo o sangue da capa, feliz por minha mãe não o ter visto e me feito descartá-lo. Em seguida perambulo até a sala de jantar, onde a mesa já tinha sido posta. A refeição desta noite foi totalmente orquestrada pela minha mãe, pois nunca tivemos nenhum criado ou cozinheira. Se fosse o caso, não teria sobrado dinheiro para tutores.
Coloco o portfólio no assento da cadeira. As marcas escuras na capa podem muito bem se passar por manchas de água. Vai ser o suficiente para que Rita Hollingsworth me considere para ser aprendiz, não vai? E com as cartas de recomendação e a postura profissional e sorridente que me ensinaram na escola, vou ser tão convincente quanto no dia do exame. Uma fruta pronta para ser colhida, foi o que meu pai me falou naquele dia. Ainda não entendo o que ele quis dizer, mas é como me vejo agora. Sou uma fruta madura e lustrosa, brilhante do lado de fora, mas podre por dentro. A campainha toca 7 quando minha mãe está terminando de colocar as últimas flores no vaso sobre a mesa. Tufos de cabelo claro escapam de seus grampos, emoldurando sua face, e ela me lança um sorriso encorajador. Com cachos escuros e pele cheia de sardas, não me pareço em nada com ela, e isso não me surpreende. Minha mãe é sábia, equilibrada e paciente. Eu sou mal-humorada, esquentadinha e egoísta. Meu pai planta um beijo no rosto dela e, com um floreio, apresenta 2 garrafas de vinho escondidas às costas. Achei que tínhamos concordado em apenas uma garrafa? Fala minha mãe. E foi mesmo, responde meu pai. Mas com uma convidada tão respeitável agraciando o nosso jantar, pensei que talvez precisássemos de mais. Sentado à mesa, o tio Thomas Rosna. No dia em que os resultados do exame seriam divulgados, meu pai começou a beber enquanto esperava e não parou mais. Passa isso para cá, disse o tio Thomas, pegando as garrafas de Merlot. Ele as abre, produzindo um estouro, e as coloca perto do fogo para decantar. Meu pai se aproxima da minha mãe, aponta para a pesquisa dela acima da moldura da lareira e sussurra: não coloque todas as cartas na mesa de uma só vez. Sei o suficiente a respeito da pesquisa da minha mãe para entender que a noite de hoje é importante. Sei que ela acredita que cada uma das línguas dracônicas contém dialetos, ramificações de um idioma que são particulares a um grupo ou local. Mostrar a existência e as significâncias culturais desses dialetos, defende minha mãe, vai fazer com que a sociedade se relembre do quanto dragões e humanos são semelhantes. No entanto, a academia alega que os dragões são solitários demais para que suas línguas tenham se espalhado a ponto de se desenvolverem de tal forma. A sala de jantar está iluminada e acolhedora, e a mesa, posta com a melhor louça cor-de-rosa da minha mãe. Estantes de livros e pinturas adornam todas as paredes, e Mina, nossa gatinha branca fofa, está dormindo na espreguiçadeira. É neste cômodo que meus pais ficam acordados até tarde com meu tio Thomas, noite após noite. A princípio, eu havia pensado que eles discutiam sobre trabalho, mas, diferentemente de meus pais, meu tio não é antropólogo. É da rebelião que falam, disso e da ameaça iminente de outra guerra. Entreouvi partes da conversa na noite anterior enquanto rumava para a cama. A penalidade para um golpe de Estado é a morte. Doutor Hollingsworth, exclama minha mãe. Seja bem-vinda à nossa casa. Todos nos viramos para olhar para a mulher grisalha e baixinha adentrando no cômodo. Sua pele é queimada de sol e castigada pelo tempo, com pés de galinha nos cantos dos olhos. Ela segura uma piteira em uma das mãos e uma mala na outra. Seus dedos reluzem com anéis, e Ursa os observa com atenta curiosidade. É um prazer estar aqui, fala Drá Hollingsworth, entregando o casaco a Marquis. Meu primo arqueia a sobrancelha para mim, e eu encaro de volta em uma súplica silenciosa de que seja educado com a mulher que tem o potencial de possuir a chave para o meu futuro. Ficaram sabendo, Drá e Dr. Feathersvalo, da manifestação rebelde que ocorreu esta tarde? Indaga Drá Hollingsworth enquanto meu pai indica o lugar dela à mesa. Que perturbação mais violenta para se ter logo à frente de casa. Tivemos a sorte de estar em segurança aqui dentro, responde minha mãe, rápido, lançando-me um olhar de alerta. Doutora Hollingsworth, a senhora aceita uma taça de vinho? Ouço Rita Hollingsworth falar com meus pais enquanto comemos tigelas de pierogies dourados na manteiga, seus olhos queimando com o que só posso descrever como brilhantismo. Essa é a mulher que registrou sozinha a sintaxe de 3 línguas dracônicas antigas, a reitora de uma instituição que deu ao dragonês uma forma escrita. E ali está ela, na minha casa, ouvindo minha mãe. Como a senhora sabe, Drá Hollingsworth, há milênios os dragões se comunicam em centenas de línguas, pontua minha mãe. E minha pesquisa aponta que as habilidades linguísticas deles vão além disso. Acredito que membros próximos de pequenos grupos adotem dialetos derivados das línguas que conhecem. Esses dialetos evidentemente se distinguem uns dos outros, da mesma forma como o inglês padrão é diferente da variante do noroeste da Britânia. Doutora Feathersvalo, se os dragões se valessem de dialetos regionais, certamente já os teríamos escutado. É que os dialetos talvez não sejam regionais, completa minha mãe com veemência. Eles podem ser. Minha mãe vacila em seu discurso quando a Drá Hollingsworth levanta a mão interrompendo-a.
Quase me engasgo com meu pirogue e do outro lado da mesa, meu primo cospe o vinho de volta na taça. A senhora é da Bulgária, estou correta, Dra. Fetersvalo? Eu sou sim, responde minha mãe. E quando se mudou para a Inglaterra? Em 1865, quando criança. Após o massacre da Bulgária, então, conclui a Dra. Hollingsworth baixando o garfo. Por acaso perdeu familiares para os dragões búlgaros? Muitos, incluindo minha mãe, responde baixinho. Isso é tudo que já ouvi sobre minha família materna. Que eles fugiram da Bulgária quando o levante dos dragões aconteceu, e que somente minha mãe e o pai dela sobreviveram. Minha avó pereceu junto à maior parte da população humana da Bulgária. Devo admitir que muito me surpreende que a senhora tenha se tornado uma antropóloga de dragões, estudando as criaturas que causaram tanto sofrimento à sua família, comenta Dra. Hollingsworth. Muitos dos búlgaros que conheço andam por aí com ervas que supostamente os protegem das criaturas, e também fizeram votos de nunca mais confiar na espécie. Minha mãe sorri, e meu pai segura sua mão. Antes da proibição de viagens, minha esposa visitou diversos lugares ao redor do mundo para desenvolver a pesquisa Dra. Hollingsworth, intervém ele. Para cada dragão sanguinário encontrado na Bulgária, ela conheceu vários outros que só querem a paz. A Dra. Hollingsworth olha para meu pai. E não somos sortudos por termos o Tratado de Paz para nos garantir justamente isso? O corpo do meu pai enrijece, e vejo minha mãe levar a mão às costas dele, que se serve de mais uma taça de vinho. Louvadas sejam a paz e a prosperidade. Diz minha mãe, recitando o lema nacional da Britânia com o mesmo cantarolar que usa para ajudar Ursa a memorizar as lições, e a Dra. Hollingsworth sorri em aprovação. Coloco a mão sobre o portfólio no meu colo e penso no particípio passado do Draixum na página 9. Será que agora é um bom momento para tocar no assunto da vaga de aprendiz? Observo minha mãe em busca de permissão quando noto que a Dra. Hollingsworth olha direto para mim. Vivi em Fetersvalo, chama ela. Ouvi dizer que, assim como eu, a senhorita também é linguista, não? Meu sangue ferve com um surto de energia, e eu me endireito na cadeira. Esta é minha chance. Sorriu da forma como me ensinaram. Estou estudando línguas dracônicas na Universidade de Londres, declaro. É meu primeiro ano. Que maravilha! Exclama a Dra. Hollingsworth. Consegue praticar com frequência? Praticar, senhora? Indago. Com dragões, querida. Ah, a pergunta faz sentido, mas nunca pensei muito a respeito disso. Agora que ela tocou no assunto, percebo que desde que tinha a idade de Ursa, não troquei mais do que pouquíssimas palavras com um dragão. O último docente dragão foi substituído por uma humana este ano, então. Quantas línguas dracônicas você fala? Pergunta ela em um virmeriano impecável. 6, respondo na mesma língua. Em seguida, troco para comodonês que comecei a estudar há pouco tempo, mas não sou fluente nesta última. Estitim Dragioir? Indaga ela em Dragioir. Depois e quanto em tempos crutes? Por ser a língua dracônica oficial da França, comecei a aprendê-la aos 8 anos, respondo, com um sotaque Dragioir perfeito que aprendi com uma das minhas tutoras. Está entre as mais fáceis, na minha opinião. A Dra. Hollingsworth me dá um sorriso divertido antes de voltar a falar em inglês. E o que achou do exame? Fiquei sabendo que a senhorita foi aprovada com um sucesso extraordinário. Sinto o estômago embrulhar quando ela menciona o exame, mas sustento o sorriso. Onde foi que ela ouviu isso? Vivien se esforçou muito para passar, comenta meu pai. Alguns dos amigos dela não tiveram a mesma sorte. A Dra. Hollingsworth volta a cabeça para ele. Então para o senhor trata-se de uma questão de sorte, Dr. Fetersvalo? Nossa amiga Sophie se esforçou tanto quanto vive, acrescenta Marquis. Ninguém esperava que ela fosse reprovar. O nó na minha garganta aperta ainda mais. Sendo um ano mais velho, Marquis fez o exame antes de mim e Sophie, só que o rebaixamento dela foi um baque tanto para meu primo. Ursa enfia o garfo com força no pirogue de seu prato, fazendo um ruído. E o que você acha, Sorta, Fetersvalo? Nervosa, busco o olhar da minha mãe. O que isso tem a ver com dialetos dracônicos? Todos os adolescentes fazem o exame quando completam 16 anos. Os que passam se mantêm na classe de nascença, exceto os jovens da terceira classe, que são promovidos à segunda. Os reprovados são rebaixados uma classe, exceto os membros da terceira classe, por já estarem na mais baixa. É assim que as coisas funcionam desde antes de eu nascer. Penso nos meses de revisão de matéria, de candidatura à universidade, das mãos bobas de Hugo Montecui. Reprovar não era uma opção para mim, respondo. Foi por isso que estraguei a vida da Sophie. A Dra. Hollingsworth dá uma piscadinha para mim e me recosto na cadeira, surpresa. Será que falei a coisa certa? Minha mãe assente para mim quase imperceptivelmente.
O senhor fala de sorte, Dr. Feathersvalo, e ainda assim paga pelos melhores livros, os melhores tutores, as melhores instituições de ensino para suas duas filhas, não? Nem tudo é do melhor, quero rebater. A Universidade de Shelton para senhoritas aceita somente garotas da primeira classe. Porém, fico quieta. Talvez minha família precise fazer alguns sacrifícios agora, mas na geração seguinte os Feathersvalo vão ter a chance de passar a integrar a primeira classe. Meu pai seca a taça de vinho mais uma vez e volta a enchê-la, semicerrando os olhos. É como se a temperatura na sala de jantar tivesse caído de repente. Faço mais que isso, doutora, responde ele. Matriculamos Vivien no colégio Sainte Savio para garotas antes mesmo de ela nascer. Minha esposa não a deixava dormir à noite até ter decorado os livros palavra por palavra. Minha filha tem cicatrizes nos braços, causadas pelo próprio pai, a voz do meu pai vacila, e o tio Thomas tosse alto. Meu coração parece congelar. Por um segundo, não consigo desgrudar os olhos do rosto do meu pai. Como foi que viemos parar aqui? Eu me viro para Marquis, depois para minha mãe e meu pai, que toma mais uma golada de vinho. Adrá, Hollingsworth está sorrindo. Como fazem todos os bons pais, concorda ela com suavidade. Mas não seria necessário, não é? Sim. Minha mãe tira a taça da mão do meu pai enquanto ele completa o comentário, arrastando a fala. Se minhas filhas não convivessem com a constante ameaça do rebaixamento à terceira classe. Como se tivesse se queimado, minha mãe tem um sobressalto e deixa a taça cair, derramando vinho pelo piso de madeira. O líquido escorre para dentro das rachaduras e fendas em uma poça escarlate. Adrá, Hollingsworth se levanta. Paro de respirar. Se me dão licença, fala ela pegando a piteira no bolso, acho que vou me retirar à sala de fumo. Ela pega a maleta e sai da sala de jantar. Eu me viro para Marquis, que está olhando para meu pai com um semblante embasbacado de admiração. Boa, John, murmura o tio Thomas. Minha mãe está tremendo, os lábios franzidos. Meu pai se reclina na cadeira e me observa com os lábios arroxeados pelo vinho. Seus olhos estão marejados. Até então eu nunca o tinha ouvido dizer uma só palavra contra a ordem das coisas, nunca o tinha visto expressar arrependimento pela forma como me criou. Por que escolheu fazer isso agora na frente de uma estranha, e uma muito importante? Ele leva a mão ao bolso e tira um frasco, mas minha mãe dá um tapa para derrubá-lo antes mesmo que meu pai possa abrir a tampa. Mamãe, por que está tão brava? Quer saber, ursa? Minha mãe aperta a ponte do nariz, e o tio Thomas se inclina para sussurrar algo em seu ouvido. O que deu no seu pai? Pergunta Marquis, mexendo os lábios em silêncio. 2 garrafas de vinho foram o que deu nele, quero dizer. A chama de empolgação que senti antes mingou e foi substituída pelo fervor da raiva. Fulmino meu pai com os olhos. Lá se vai a única chance que eu tinha de mostrar minhas traduções a Adrá. Hollingsworth, eu também posso ir à sala de fumo? Pergunta Ursa. Marquis e eu trocamos um olhar. Não temos um cômodo para fumantes. Então para onde Rita Hollingsworth foi? Meu pai tenta puxar minha mãe para o colo, mas ela o afasta. Me desculpe, Elina, começa ele. Agarro meu portfólio e saio pela porta sem chamar atenção. O hall está quieto exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo. No fim do corredor fica uma sala de estar pequena e o escritório dos meus pais. Será que algum desses 2 cômodos conta como sala de fumo? Sigo em direção a ele sem fazer barulho, os pensamentos acelerados. Que bicho mordeu meu pai para ele falar daquele jeito, praticamente soando como se contrapusesse ao sistema de classes. A porta do escritório está entreaberta, deixando escapar a luz fraca de uma lâmpada. Ajeito minha expressão, forçando mais um sorriso e abro a porta. Peço desculpas pela boca de sacola do meu pai, Drá Hollingsworth. Ela está sentada à mesa de trabalho do meu pai com um cigarro fumegando no cinzeiro. 2 das gavetas estão abertas. Ela levanta o rosto para me olhar como se não estivesse fazendo nada demais. O vinho deixa até os mais fortes propensos a discussões, Vivien constata com indulgência. Ela estende uma caixinha prateada na minha direção. Cigarro? Não fumo, respondo. Mas vai, se um dia tiver uma profissão como a minha, eu me agarro à oportunidade. Doutora Hollingsworth, a senhora me consideraria para uma vaga no seu programa de veraneio para aprendizes? Deslizo o portfólio para ela sobre a mesa. Meus melhores trabalhos estão aqui, assim como a carta de recomendação de uma das minhas professoras. Ela me olha pensativa e solta fumaça pela boca e pelo nariz. Quer seguir uma vida acadêmica como seus pais? Não respondo. Quero ser tradutora. Quero descobrir novas línguas dracônicas. Assim como a senhora. A luz brilhante dos olhos de Rita cintila ainda mais forte. Ouvi coisas favoráveis a seu respeito, comenta.
A senhorita é exatamente o tipo de aluna que quero recrutar. Meu coração acelera. Seria uma honra. Há um estrondo, seguido pelo barulho de vidro quebrando. Eu me viro. Será que meu pai derrubou alguma coisa? Vou em direção à porta, mas Adra Hollingsworth me agarra pela manga. Vejo um futuro brilhante em seu caminho, Vivien. No entanto, para acessá-lo, talvez você tenha que procurar em cantos inesperados. Analiso seu rosto e tento entender o que ela quer dizer. Em meio às rugas com pó acumulado e o batom vermelho está um segredo que não consigo desvendar. Baixo os olhos para o telefone, que está fora do gancho. Minha mãe grita. Guardiões da Paz. Anuncia uma voz. Isto é um mandado de prisão. O mundo fica lento. Olho para Rita Hollingsworth e para o pedaço de papel que acabou de tirar da gaveta do meu pai. As peças se encaixam na minha mente, fazendo meu cérebro latejar. A senhora não veio até aqui para ouvir as teorias da minha mãe, veio? Ela me solta e sorri. A palavra dos meus sonhos e todas as suas traduções me atingem de repente. Menguenias, serpente, inimiga, impostora. 2. Agora que me lembro da palavra em uma das línguas dracônicas, ela também me ocorre em outras. A tradução me escapa pela boca enquanto corro em direção à sala de jantar, sentindo a cabeça tonta. Faitor. Slangrieger, Esmaunês. Há 2 guardiões da paz no hall e a seus pés, cacos de vidro da porta de entrada estilhaçada no chão. A luz das lâmpadas é refletida nas viseiras, que escondem seus olhos. Derrapo ao parar de correr, vendo meu pai surgir da sala de jantar. Como ousam invadir minha casa? Mais guardiões marcham pela porta pisoteando o vidro com botas pesadas. Eles agarram meu pai pelo braço. Soltem ele. Vou em direção ao meu pai. Mas o tio Thomas chega mais rápido e se joga entre ele e os guardiões. O som do seu pé batendo no joelho de alguém me revira o estômago. Ele agarra um dos homens e o arremessa no chão. Vivien. Minha mãe grita da porta. Vou para o lado dela ao mesmo tempo que outro guardião, este com uma arma em riste. Ursa está aos berros, debatendo-se contra Marquise enquanto tenta correr até nosso pai. Meu primo usa o braço livre para proteger minha mãe e encara o capacete do guardião. Não machuquem eles. Pede. Por favor, estou paralisada, encarando o cano da arma, agora encostado no ombro de Marquise. Ursa enfia o rosto na parte de trás da saia da nossa mãe, e o guardião baixa a arma. Elina Feathersvalo, John Feathersvalo, Thomas Feathersvalo, anuncia, vocês estão presos sob a suspeita de desobediência civil. Desobediência civil? Tem pelo menos 10 guardiões no hall de casa. 2 pressionam meu pai e o tio Thomas contra o chão com as mãos presas às costas. Eu olho para minha mãe, que chora lágrimas silenciosas e acaricia o topo da cabeça de Ursa. Por que ela não está explicando que houve um erro terrível? Conta para eles, mãe, suplico. Diz a eles que estão na casa errada. Os olhos azuis de minha mãe estão elétricos. Pegue sua irmã e seu primo e saiam de Londres, instrui ela em búlgaro. Alguém aparece para prender seus pulsos à frente do corpo. Vão para o mais longe possível. Sinto um aperto imenso no peito. Mamãe. Ursa cambaleia atrás da minha mãe quando 2 guardiões a empurram em direção à porta, vasculhando os bolsos. Na rua, uma procissão de motocarros elegantes está à espera. Nas casas vizinhas, as cortinas se mexem. O céu está escuro feito fumaça de dragão. Pai, me fala o que está acontecendo, por favor. Mal consigo assimilar Marquise agarrado ao ombro do tio Thomas, gritando para ele enquanto os guardiões o arrastam pelos braços. Estou ocupada demais vendo meu próprio pai ser empurrado para dentro de um dos veículos. Chego o mais perto que me permitem. Pai? Repito, tentando manter a voz estável. Ele engole em seco e estendo a mão para tocar seu rosto. Meu pai se inclina para frente, os olhos vermelhos. Sinto o cheiro forte de vinho, mas a expressão em seu olhar denuncia uma sobriedade irrefutável. O povo não deveria temer os primeiros ministros, Vivien, declara ele. São os primeiros ministros que deveriam temer o povo. Os guardiões empurram meu pai para dentro do carro e fecham a porta. Cambaleio para trás, sentindo o sangue latejar nos ouvidos. A calçada de pedra da Praça Fitzroy fica toda embaçada diante de mim. Em algum lugar ao longe, consigo ouvir punhos batendo contra o vidro. Um grito estridente corta o ar. Deixe ela ir agora, menina. Hollingsworth está ajoelhada ao lado de Ursa, que não para de soluçar, tentando convencê-la a soltar minha mãe. É a visão de minha irmã, dos dedinhos agarrando o tecido da saia da nossa mãe, que me traz de volta à realidade. Não se atreva a falar com ela. Vocifero. Agarro a mão de Ursa e ergo seu corpinho do chão enquanto ela grita. Hollingsworth se levanta, os lábios franzidos. Lembre-se do que falei, sussurra minha mãe para mim, mais uma vez em búlgaro. Neste momento há uma dureza em seu olhar.
As costas da mão dela roçam a minha, um gesto invisível de carinho que diz uma centena de coisas de uma só vez. Em seguida, ela beija o rosto de Ursa e entra no motocarro, desaparecendo atrás de uma janela escura. Ainda consigo sentir o cheiro do perfume dela. Solto um soluço sufocado ao observar o carro se afastar e a náusea tomar conta de mim. Ursa fica imóvel em meus braços. Registro de classe, rosna um guardião para mim. Me mostre. Alcanço o registro no pescoço e o ofereço a ele. Segunda classe. 17 anos, informa ele ao superior. E este outro? O superior aponta a cabeça para Marquis, que encara o espaço vazio que o motocarro em que o pai foi colocado acabou de deixar no meio-fio. O outro guardião pega o registro de classe do meu primo. Segunda classe. 18 anos. O superior assente e o guardião segura Marquis pelo ombro, depois o algema. Não. Imploro. Ele não fez nada de errado. Ele vivia em Feathersvalo, por ser menor de idade, a senhorita não será presa, mas, pela ordem da lei, deverá permanecer em casa até que seus pais sejam submetidos a julgamento e até que sua inocência possa ser provada. Marquis olha de mim para Ursa, tensionando o maxilar. A penalidade por desobedecer a esta ordem é encarceramento imediato, prossegue o superior. Estamos entendidos? Estamos, mas meu primo é um adulto e será julgado como tal, rebate o superior. Ursa soluça em meus braços e se estica para Marquis. No entanto, nosso primo já está sendo enfiado no último motocarro que resta ali. Não se preocupe, Marquis, prometo, lançando-me ao carro antes que possam me impedir. Eles vão soltar vocês assim que perceberem que são todos inocentes. Antes de o guardião fechar a porta do veículo e outra pessoa me puxar, Marquis me olha com o mais absoluto desespero. Eu me viro a tempo de ver outro guardião saindo de casa com uma caixa em mãos e uma faca presa a uma bainha de couro em seu cinto. A primeira-ministra vai querer ver isto. Encontrei em um armário secreto no escritório. Um armário secreto? Na nossa casa? O guardião coloca a caixa no chão. A chave estava debaixo do vestido da mãe. A raiva queima dentro de mim feito febre. Ele me olha com uma alegria maldosa. Dá um sorriso, lindinha. Se encostar um dedo que seja na minha mãe, eu juro que o tapa me atinge não sei de onde. Cambaleio para trás com pontos escuros dançando na visão. Marquis grita de dentro do motocarro trancado, e os berros exaltados de Ursa ecoam pela rua. O guardião levanta a viseira e me olha com um vago divertimento. Alto lá, guardião 707, repreende o superior. Isso não é jeito de tratar uma cidadã da segunda classe. A sorta, Feathersvalo só está pedindo que trate a mãe dela com o respeito que a classe merece. Ainda que ela não passe de escória búlgara. Ele solta uma risada alta que estrondeia de seu capacete e eu me viro. Guissa. Tento acalmar minha irmã e silenciar o choro entalado na minha garganta. Mande a evidência direto para o gabinete da primeira-ministra Vivermire, instrui o guardião superior. Ela vai examiná-la pela manhã, quando retornar dos territórios dos dragões. E não se demore, manda uma voz gélida. Esta é uma questão de extrema urgência. Rita Olingsvort enfia no bolso o papel que pegou da mesa do meu pai. Apesar das lágrimas, consigo ver uma linha de caligrafia escrita em tinta turquesa. Você nunca esteve interessada na pesquisa da minha mãe, concluo. Tudo não passou de um pretexto para entrar em nossa casa. Você os traiu e... Não, Vivien, discorda Olingsvort. Eles é que traíram você. E sua irmã. E o país. Isso não é verdade. Protesto. Você prendeu as pessoas erradas. Mais um carro para trás do veículo em que Marquis está trancado. Há meses a primeira-ministra Vivermire plantou pessoas para observar sua casa, expõe Olingsvort. Pessoas para observar você. Eu lhe disse mais cedo, Vivien, que é em lugares inesperados que a senhorita vai encontrar seu futuro. Quando isso acontecer, deve agarrá-lo e nunca abrir mão dele, não importa o que isso lhe custe. Os olhos brilhantes dela reluzem quando encaram os meus. Tenho certeza de que voltaremos a nos ver muito em breve. Ela entra no carro e fecha a porta. Os dois veículos vão embora, e eu observo a silhueta de Marquis pelo vidro traseiro desaparecer ao longe. Vem, meu bem, sussurro no cabelo de Ursa. Vamos entrar. Ando com cuidado sobre os cacos de vidro que costumavam fazer parte da porta da frente. A sala de jantar foi revistada, cada gaveta e armário revirados. A mesa está tombada de lado e o chão, cheio de comida e louça quebrada. Um dos quadros está torto, como se alguém o tivesse inclinado para olhar atrás dele. E Mina está agachada embaixo da espreguiçadeira chiando. Por mais terrível que o momento seja, sinto vontade de rir. Coloco Ursa no chão, e ela olha para a cena com os ombros caídos. Não está mais com um laço no cabelo,
e os cílios estão úmidos por conta das lágrimas. Vamos dar uma geral aqui, está bem? Digo, forçando uma animação na voz. Ursa me observa com olhos grandes e solenes. Aposto que só vai levar alguns dias para a mamãe e o papai voltarem. E não queremos que eles encontrem a casa bagunçada, não é mesmo? Levanto a mesa e limpo o pirogue do chão, tentando manter as mãos estáveis. Endireito a pintura na parede e jogo fora as garrafas de vinho vazias. Enquanto varro os cacos de vidro do hall, Ursa dá comida para a gata. Come direitinho, ouço a dizer para Mina. Não queremos deixar a casa bagunçada para a mamãe e o papai, né? Mais tarde, ajudo Ursa a se aprontar para dormir. Não recitei minha lição, fala ela em meio a um bocejo. Só dessa vez você pode pular, pode ser? Respondo. Acaricio o cabelo da minha irmã até ela pegar no sono. Depois fecho a porta do quarto. No primeiro andar, a sala de jantar está silenciosa exceto pelo crepitar da lareira. Me sento em uma cadeira e me lembro da curva de sorriso maldoso quando o guardião disse a palavra escória. Será que estamos sendo atacados, incriminados de algum modo, porque minha mãe é búlgara? Coitado, Marquis está preso em uma cela de prisão sob alguma falsa acusação enquanto estou sozinha aqui, nesta casa enorme e vazia. E meus pais? Solto um arquejo, depois um soluço. A penalidade para um golpe de Estado é a morte. Será mesmo que esse é o motivo por trás de todas as noites que passaram conversando na sala de jantar? Meus pais e meu tio planejavam se juntar a um grupo rebelde para derrubar o governo? Não dá para acreditar. Não vou acreditar nisso. Os Vetersvalo usam os registros à risca, respeitam os limites de classe e preparam os filhos para o exame. Minha mãe e meu pai jamais seriam capazes de tamanha idiotice, de tanto egoísmo. O povo não deveria temer os primeiros ministros Vivien. São os primeiros ministros que deveriam temer o povo. Vivermir está em seu segundo mandato como primeira-ministra, e nunca havíamos tido uma mulher no cargo antes. Foi com ela no poder que a Britânia sobreviveu à Grande Guerra e manteve a paz entre humanos e dragões. Nunca ouvi meus pais proferirem uma só palavra contra ela. O que foi que meu pai quis dizer então? Fico de pé tão rápido que minha cabeça rodopia. O guardião falou alguma coisa de um armário secreto. No escritório encontro papéis espalhados pelo chão e livros jogados das estantes, as lombadas com vincos por terem sido folheados com brusquidão. A janela está entreaberta, deixando o vento gelado e furtivo entrar. A bituca do cigarro de Ollingsvort está no cinzeiro. Sinto lágrimas invadirem meus olhos de novo. Era aqui que minha mãe e meu pai passavam a maior parte do tempo, trabalhando para provar suas teorias mais recentes a respeito do comportamento e da cultura dos dragões. É um espaço cheio de conhecimento, hipóteses e dúvidas. Embora meus olhos estejam marejados de lágrimas, avisto algo que chama minha atenção. A lateral da mesa do meu pai está aberta? Com o coração martelando, me ajoelho ao lado do móvel. A tábua de madeira se abre como uma porta com um buraquinho de fechadura disfarçado nos entalhes decorativos de ouro. Atrás dele, encontro um compartimento secreto, vazio exceto por um canivete. Eu o coloco no bolso e balanço a cabeça em descrença. Eles estavam mesmo escondendo algo. E seja lá o que era, agora está em uma caixa dentro do motocarro de um guardião. Dou uma olhada no restante do cômodo. O sofá verde velho parece não ter sido tocado, assim como o piano e o gabinete em que meus prêmios escolares ficam expostos. Me cheiram apenas no carrinho de bebidas. É um globo pintado, e a metade de cima pode ser levantada para revelar as garrafas de vinho. Eu amava traçar com os dedos as linhas de cada país e aprender o nome dos diferentes oceanos. Analiso-o mais de perto. Ali estão a România, a Iugoslávia e a Grécia. E aninhado entre eles todos, a Bulgária, país dos dragões. Do lado esquerdo do globo estão os Estados Unidos, o lugar onde a mãe de Marquis nasceu, onde alguns estados vivem em paz com os dragões e outros os caçam como se fossem presas. Franzo o senho. Alguém traçou um risco sobre a pintura da superfície do globo com um objeto afiado, criando uma incisão que começa na Bulgária e se estende até a Britânia. Bem ao lado da linha está uma pequena versão da insígnia de Vivermire, um W enrolado na cauda de um viver. O símbolo foi desenhado em tinta turquesa, a mesma cor que meu pai usa na caneta tinteiro. O que é que ele estava pensando desenhando aquilo no carrinho de bebidas? Será que os guardiões viram? O que significa? Primeiro a menção a um golpe de Estado, depois minha mãe me mandando fugir de Londres e agora isto. Eu me reclino contra a mesa e fecho os olhos. Significa que eles são culpados. Se for mesmo verdade, então seja lá o que for que os guardiões tenham encontrado no compartimento secreto pode ser a prova. E se o governo a vir, ou se ela for usada no tribunal, meus pais e o tio Thomas receberão pena de morte. E quanto a Marquis?
Um grunhido baixo escapa dos meus lábios. Como nossos pais puderam fazer isso? Como puderam fazer justamente o que passaram a vida toda nos alertando para não fazermos? Nunca tirem o registro, nunca socializem com ninguém abaixo da nossa classe, nunca quebrem as regras. A ideia do meu rebaixamento assustava meu pai a ponto de ele bater em meu braço com um galho de bétula. Então por que fez algo que vai mandar a mim e a minha irmã direto para um alojamento antes mesmo que seu cadáver esfrie? O relógio na parede marca 10 horas. Amanhã cedinho, a primeira-ministra Vivier Mire vai chegar ao gabinete em Westminster e examinar qualquer que seja a evidência que seus guardiões encontraram. Tem um sobressalto com o grasnado alto que vem do canto do escritório. O dracovol do meu pai, uma ínfima subespécie de dragão empoleirada no interior de uma gaiola pendurada, está olhando para mim. Ele não sai desde o dia anterior, quando minha mãe o soltou para que levasse uma carta. Pego a gaiola, coloco-a sobre o parapeito da janela e abro a portinhola. O dracovol sai voando noite afora. Fecho a janela e encaro a gaiola vazia. Preciso arrumar um jeito de destruir a prova contra meus pais, mas não tenho a menor chance de passar pela segurança em Westminster. Portanto, a menos que a caixa com papéis incriminatórios decida entrar em combustão espontânea durante a noite, não há saída. Uma luz se acende na minha cabeça. É uma ideia ridícula, talvez a pior que já tenha tido na vida, mas que alternativa me resta? Se eu não fizer alguma coisa, minha irmã vai acabar em um alojamento, minha carreira vai terminar antes mesmo de começar, e minha família vai morrer. 10 minutos mais tarde, saio de casa com uma ursa adormecida nos braços. Mina emite um ronronar de protesto dentro da mochila da minha irmã, na qual coloquei uma muda de roupas e o bichinho de pelúcia favorito dela. O ar noturno está frio e a rua, assustadoramente quieta. No céu, bem acima das luzes dos postes, vejo a forma distante de um dragão voando. Sorte a minha que Marylebone fica a uma curta caminhada de casa e que não vou precisar passar por nenhum distrito da terceira classe para chegar até lá. Vejo um pôster em uma parada de bonde, a imagem de uma família respeitável, sorrindo sem se dar conta de que um rebelde com a cauda de um dragão e uma arma em riste rouba seu filho por trás. Os jovens manifestantes que Marquise e eu vimos deviam ser vítimas da radicalização, mas meus pais são capazes de pensar por si próprios. Então como foi que chegamos a este ponto? Os pais de Sophie moram em uma modesta casa de tijolos vermelhos, onde uma macieira cresce logo à frente. As cortinas estão bem fechadas e há sombras por todo o gramado. Caminho pela trilha de pedra que leva até a entrada, os braços doendo com o peso da minha irmã. Bato a aldraba de latão e aguardo. Silêncio. Nervosa, olho para trás. Em seguida, uma luz é acesa no corredor lá dentro, e Abel abre a porta. O pai de Sophie tem cabelo grisalho, um rosto marcado pela idade, pela privação de sono ou talvez, pelo trauma de perder a única filha. Vivien? Sussurra ele para a escuridão. É você? Sou eu, confirmo baixinho. Abel, estou em apuros. Abel abre mais a porta, convidando-me a entrar, mas só balanço a cabeça em negativa. Não tenho tempo, digo, ouvindo tremor na minha voz. Meus pais foram presos. Estão sendo acusados de desobediência civil, ou algo do tipo, mas tive uma ideia que pode salvá-los. Pode ficar com Ursa para mim? O pai de Sophie me olha sem dizer nada. Abel? A esposa dele aparece, enrolada em um hobby de flanela. Vivien? Preciso que fiquem com Ursa, peço, sentindo um soluço escalando a garganta. Preciso que cuidem dela até eu voltar, o que provavelmente deve ser amanhã, mas se não acontecer, preciso que a mantenham em segurança e preciso saber que ela vai ficar bem, porque do contrário eu posso. Minha voz vacila. O terror surge no rosto de Alice enquanto olha de mim para o marido. Vivien, fala a Abel devagar. Se seus pais foram presos, não há nada que você possa fazer para... Eu não posso simplesmente ficar parada. Repito mais alto, e Ursa tem um sobressalto. Baixo o tom e continuo. Minha família vai morrer. Se forem inocentes, não. Sophie era inocente, constata Alice com firmeza. E só Deus sabe onde ela está agora. A Abel parece esmaecer ao ouvir o nome da filha. Alice, se os guardiões vierem atrás de... Eles não vão encontrar nada além de dois pais que perderam a filha cuidando de uma menina que perdeu os pais. Alice estica os braços para a Ursa. Dê ela aqui para mim, querida. Reprimo o choro conforme o peso adormecido é tirado de meus braços. Vivien, ir contra a lei é mais perigoso do que acho que consiga imaginar. Com os olhos azuis, Abel encara os meus. Nossa Sophie, ele para, agarrando a moldura da porta. Sophie tentou voltar para casa muitas vezes após ter sido rebaixada.
Os guardiões a escoltavam de volta para Camden, ao distrito da terceira classe a que pertencia, mas ela sempre voltava. E nós a deixávamos. Alice até mesmo tentou escondê-la. E agora ela se foi. Sinto um aperto no peito. Como assim? Ela se foi? Foi para onde? O conselho nos disse que ela foi transferida para trabalhar em outro distrito, mas ela nunca escreveu para nós. Se isso fosse verdade, Sophie teria enviado cartas, não acha? Ele me olha como se eu pudesse saber o que Sophie está pensando, ou ao menos onde ela está. Só consigo assentir em resposta. Sophie jamais abandonaria a própria família. Não desapareça também, está certo? Pede Alice, os olhos reluzindo com lágrimas. Entrego a mochila de ursa para Abel e Mina Chia. A gata murmurou em uma tentativa de desculpa. O registro de classe de ursa está no pescoço dela. Vou voltar para buscar minha irmã, prometo. Alice assente, ajeitando o cobertor ao redor de ursa enquanto se afasta. Começo a chorar quando a cabecinha dourada desaparece dentro da casa. Paciente, Abel espera até eu me recompor, e de repente me dou conta de quanto tempo faz desde que estive dentro desta casa. As lembranças ameaçam transbordar, cada uma delas agora manchada com a vergonha. A janela do quarto de Sophie se ilumina, e sei que preciso partir. Alice aceitou ficar com Ursa sem pestanejar. Será que teria feito isso se soubesse que Sophie desapareceu por minha causa? Se soubesse como destruir a família dela? Cuidado, Vivien, alerta Abel. Concordo com a cabeça e volto para a trilha de pedra e depois para a rua, colocando a alça da minha bolsa atravessada sobre o ombro. Tenho uma longa noite pela frente. Preciso de um dragão com um motivo. E para minha sorte, sei exatamente onde encontrar um.